I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, tudo bem? O vídeo de hoje tem o título As Bênçãos de Deus. Quero trazer uma passagem do livro de Efésios, uma carta considerada a rainha das epístolas paulinas, a carta mais eclesiológica do Novo Testamento. Paulo escreve esta carta quando esteve preso em Roma, entre os anos 61 e 62. Irei expor Efésios 1, de 1 a 14. A partir do versículo 3 até o 14, é considerado um dos parágrafos mais longos da Bíblia, o maior parágrafo da literatura mundial. Ele começa no versículo 3 e só vai ter um ponto final no versículo 14, intitulado As Bênçãos de Deus na Vida do Cristão, um texto escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Convido você a acompanhar junto comigo esta exposição. Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala da procedência das bênçãos de Deus que a igreja recebe. Vejamos, primeiro, bênçãos procedentes de Deus, o Pai, Efésios 1, de 4 a 6. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Escolheu-nos, Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. A eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus, o Pai. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. 1 Tessalonicenses 2:13 e João 15:16. Quanto a nós,
Não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Os pecadores perdidos não procuram a Deus. Romanos 3, de 10 a 11. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Deus, em seu amor, é quem procura os pecadores. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Deus não nos escolheu porque previu que creríamos em Jesus. Ele nos escolheu para crermos em Jesus. Atos 13:48 diz: quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4 está escrito: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Efésios 2:10 diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. Em 1 Pedro 1:2 diz: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. A fé, a santidade, as boas obras e a obediência não são a causa, mas o resultado da eleição. A causa da eleição divina não está no objeto amado, mas naquele que ama. Deus nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A eleição divina é incondicional. B. Adotou-nos. Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus escolheu-nos, destinou-nos para sermos membros de sua própria família. A eleição da graça outorga a nós não apenas um novo status legal e uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a de Cristo. Romanos 8:29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. C. Aceitou-nos. Efésios 1:6. Deus o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus. Nossa justiça é como trapos de imundícia aos seus olhos, mas Ele, por sua graça, fez-nos aceitáveis em Cristo. 2. Bênçãos procedentes de Deus, o Filho. Efésios 1, de 7 a 12. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este:
No devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. As bênçãos que recebemos do Pai, recebemos em Cristo. Somos abençoados nele. Paulo destaca 4 bênçãos gloriosas procedentes de Jesus Cristo. A. Remiu-nos. Efésios 1, 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Redimir quer dizer comprar e deixar livre mediante pagamento de um preço. O preço da nossa redenção foi o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, de 18 a 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Isso quer dizer que estamos livres da lei. Gálatas 5:1. Portanto, permaneçam firmes nesta liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Livres da escravidão do pecado. Romanos 6:1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Livres do mundo. Gálatas 1:4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. E livres do poder de Satanás. Colossenses 1, de 13 a 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. B. Perdoou-nos. Efésios 1, 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Perdoar quer dizer levar embora. Cristo morreu para levar nossos pecados a fim de que nunca mais sejam vistos. Não há qualquer acusação registrada contra nós, pois nossos pecados foram levados e dele jamais se lembra. O perdão é imerecido, imediato e completo. C. Revelou-nos a vontade de Deus. Efésios 1, de 8 a 10. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que ele reconciliou consigo mesmo como filhos, ele também os ilumina com a compreensão do seu propósito. Sua graça derramada sobre nós em toda sabedoria e prudência. Efésios 1, 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. D. Fez-nos herança. Efésios 1, de 11 a 12. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Em Cristo temos e somos uma herança. 1 Pedro 1, de 1 a 4.
Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Somos a herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. 3. Bênçãos procedentes de Deus, o Espírito Santo. Efésios 1, de 13 a 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Paulo destaca duas bênçãos gloriosas procedentes do Espírito Santo. A. O selo, Efésios 1:13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo selou-nos. O processo inteiro da salvação é ensinado nesse versículo. Ele mostra como o pecador torna-se santo. Ele ouviu o Evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação e depois é selado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar em Cristo. O que representa o selo do Espírito Santo? Garantir o caráter autêntico de um documento. Efésios 3:12. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Marcar como uma propriedade e proteger contra violação e dano. Mateus 27:66. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. B. A garantia. Efésios 1:14. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. O Espírito Santo nos foi dado como garantia. A palavra grega arrabon era usada tanto para a aliança como para a primeira prestação, depósito, entrada. A palavra garantia, portanto, representa a primeira parcela de um pagamento, a garantia de que o pagamento integral será efetuado. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele permitirá a sua obra em nós, levando-nos para a glória. Romanos 8, de 18 a 23. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura.
pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. 1 João 3, de 1 a 3. Vejamos como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. As bênçãos de Deus na vida do cristão são bênçãos procedentes de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus! Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!